Fala pessoal, sejam bem-vindos aqui ao canal e ao segundo episódio da nossa série Consultoria Wealth. Eu estou aqui com o Diego Hernandes, que é o nosso consultor, o especialista convidado aqui para essa série. E olha só, a gente vai falar sobre algumas coisas muito importantes. Na verdade, a maior lição que você tem que ter para a sua construção de riqueza. Fique atento. E também vamos listar aqui os 3 erros mais comuns que você não pode cair nessa armadilha, beleza? Então a gente já vai logo aqui, porque o Diego preparou uma planilha para a gente justamente mostrando esse potencial dos juros compostos no longo prazo, né? Eu falo muito, existe uma frase que está bem conhecida aqui na internet do Charlie Munger, que fala que o mais difícil é chegar nos 100 mil reais, porque depois a jornada dos investimentos fica um pouco mais exponencializada, digamos assim. O que você acha? Eu diria que o grande trabalho do investidor é chegar nos 100 mil reais, né? Então a sua parte você chega nos 100 mil reais com um trabalho muito exponencial, mas depois os ativos começam cada vez mais te ajudar nesse trabalho, né? Começam a ter um protagonismo maior até do que a sua disciplina naquele momento de guardar os recursos. Não, e eu costumo falar até que assim, quem já tem 100 mil reais já fez o mais difícil, né? E assim, a gente vai mostrar agora em números, porque eu fiquei impressionado, tá, pessoal? A gente viu alguns números aqui que talvez quem tenha 100 mil reais, por exemplo, já percorreu quase a metade do caminho para conquistar o primeiro milhão. Quem já tem 1 milhão de reais, para conquistar o segundo, vai conseguir na metade do tempo, né? Então são alguns números impressionantes e já vamos logo começar a mostrar aqui na prática, na planilha, para o pessoal entender esse potencial dos juros. Legal. É o fator tempo que a gente está falando, tempo de vida, tempo de trabalho, tempo de guarda do recurso, né? Então, a gente coloca aqui do 0 até 100 mil reais, um investidor perseguindo aí uma taxa de 10,5%, que é o CDI, no momento que a gente grava esse vídeo, ele precisa de 6 anos, colocando R$1.000 por mês, aplicando essa taxa para chegar numa carteira de R$100.068. Legal. E o mais importante é que depois desses 100 mil reais, o segundo passo, né, de 100 para 200 mil reais, o investidor ele não precisa mais de 6 anos, ele precisa de 4 anos incrementais. Então, de 6 para 10 anos, ele chega nos 202 mil reais. Então, nessa segunda trajetória, né, nesse segundo passo, o investidor ele já percebe que ele precisa de menos tempo para alcançar a mesma fatia de ganho. É praticamente a metade do tempo, né? Então, para conquistar os primeiros 100 mil demorou 6 anos, né? Exato. E depois ele precisou de mais 4 anos para conseguir mais 100 mil. Exatamente. E os próximos 100 mil provavelmente ele vai conseguir em 3 anos, depois em mais 2 anos, enfim. O caminho fica muito encurtado. Por quê? Porque os juros começam a trabalhar, os juros compostos que trabalham para essa pessoa, que é o que a gente costuma brincar, né? Que é o dinheiro que trabalha para você. E aí eu acho que é legal também a gente falar que cada vez fica menos relevante o aporte, né? Porque o montante do patrimônio, como ele cresceu, tem mais juros compostos trabalhando. Então, se no começo o aporte representava 100% do dinheiro dessa pessoa, depois dessa jornada de 5, 6 anos ou 10 anos, isso vai diminuindo muito. De repente, ele só equivale a 50%, a 30%, enfim. Os juros compostos são essa grande lição, né? Exatamente, ele começa a trabalhar mais do que você, né? No final das contas. Apenas aqui no exemplo, quando a gente começa a falar a partir de um investimento de 600 mil reais, então de 600 para 700 mil reais, a gente fala de 2 anos de aportes para que a gente consiga, né, fazer com que esse investimento alcance esse incremento de 100 mil reais. Mas aí depois de 800 para 900, de 900 para 1.000, apenas 1 ano de aporte a gente consegue já ter esse salto de 100 mil reais. Então, à medida que o tempo passa, você acumula mais patrimônio, você não só é o trabalhador para que essa riqueza cresça, e sim você tem ali os juros compostos incrementando, te ajudando e mais do que você guardando, né? Os juros compostos ele consegue trabalhar mais do que você ao longo do tempo. Legal. E aí, Diego, eu vou pedir um exercício aqui, aproveitar que você está com a planilha aberta, porque você falou para a gente aqui uma rentabilidade de 10,5%, né? Enquanto a gente grava o vídeo, esse é o valor da taxa Selic, certo? Exatamente. Muito bem. E aí a gente sabe que muitos investidores, principalmente aqueles que têm um patrimônio maior, gostam muito de segurança, né? Então, às vezes, é legal a gente fazer essa rentabilidade seguindo a taxa Selic, embora não tenha como a gente prever o futuro, né? Apenas uma simulação.
Mas vamos colocar aqui um tipo de investimento, por exemplo, você, na sua consultoria, você tem acesso a várias taxas de rentabilidade de renda fixa, CDBs, por exemplo, que são superiores à taxa Selic, não é? Exato, a gente está falando de um ponto de partida para fazer projeção, que é o CDI, né, a taxa Selic. Mas a gente, na renda fixa, por exemplo, uma operação pós-fixada, a gente consegue ali 125%, até em alguns casos 130% do CDI, e a gente ainda está falando da fatia de renda fixa, que é aquela fatia perene, com proteção do fundo garantidor de crédito, ou seja, praticamente sem risco, né? Um risco praticamente soberano. Então, é uma projeção bem conservadora, essa projeção de 10,5%. Muito bem, então como eu sei que você tem acesso a CDBs que entregam uma rentabilidade melhor, inclusive, pessoal, quem não sabe, o serviço de wealth que o Diego tem, né, esse atendimento individualizado para os profissionais, você consegue até taxas melhores do que tem disponíveis nas corretoras, por quê? Porque não tem aquele rebate, né? Aquelas taxas que costuma ter com o assessor, não é isso? Exato. Quando o investidor entra na tela da corretora e vai fazer uma compra, seja por indicação de um assessor de investimento, ou seja comprando pessoalmente mesmo na tela, aquela taxa daquele papel tem embutido uma comissão do assessor da corretora. Então, a gente no Wealth, a gente elimina completamente essa comissão e se há algum resquício de comissão, essa comissão volta via cashback para o cliente. Então, taxa máxima e 0 comissão para o cliente. Muito bom. Então, eu vou até deixar um link na descrição aqui, que você pode entender um pouquinho mais sobre esse trabalho, mas no próximo vídeo eu vou querer que você mostre na tela para a gente ver esse cashback, essas taxas, tá bom? Mas agora eu quero que você coloque na nossa simulação aqui essa rentabilidade um pouco melhor que você consegue. Ao invés de 10,5%, vamos colocar quanto aí? 13? Alguma coisa assim? 13,65%, que seria o 130% do CDI com algumas operações. A gente vai ver quão mais veloz é essa acumulação. Então, olhando aqui com a taxa, né, de 130% do CDI, operações de renda fixa de qualidade que a gente acha no mercado financeiro, a gente encurta esse prazo de acumulação de patrimônio de 23 anos, né, que a gente colocou ali 100% do CDI, para 20 anos. Então, escolher bons ativos no momento correto mostra claramente, né, que isso, olhando assim, sem colocar alguma volatilidade no portfólio, respeitando um perfil de risco extremamente conservador, a gente consegue aumentar aí, na verdade, esse fôlego de aporte, né, esse crescimento de patrimônio e reduzir o tempo de 23 para 20 anos. Perfeito. E olha só, galera, tenho agora 3 erros. A gente precisa comentar sobre 3 erros aqui que você não pode cair de jeito nenhum, tá? É muito importante nessa construção de patrimônio. A gente sabe que tem que ser feito com disciplina e longo prazo, mas antes da gente até saber exatamente o que fazer, é bom a gente listar o que não é para fazer, né? Porque a gente vê muitos erros, né? O pessoal que chega aqui, acho que até é legal você contar alguns cases, né? Algumas histórias que chegaram, mas eu acho que o primeiro grande erro é não correr riscos desnecessários, né? Porque às vezes a gente vê que tem muita gente que está comprando um monte de coisa e está correndo risco sem saber, né? E, inclusive, você preparou uma conta aqui para a gente também que é a seguinte, né? Se você perde, ou seja, você tem uma rentabilidade negativa, quanto dinheiro, quanto percentual você precisa para recuperar a perda, né? É muita coisa. Exatamente. Então, riscos desnecessários, muitas vezes o investidor acha que para ganhar dinheiro no mercado financeiro, ele precisa ali incorrer em mais risco. E eu costumo muito dizer que se o investimento de risco, a gente fala, né, investimento de risco, ele tende a trazer mais retorno. Mas se fosse garantido esse retorno, ele não seria de risco. Então, é interessante que você tenha cada vez mais um incremento, um resultado no seu portfólio com o risco adequado, né? Ganhar mais com menos risco é o melhor dos mundos. Então, a gente vai incrementando o risco com a ideia de trazer mais retorno para aquele portfólio. Então, isso é de suma importância. E aí eu vou pedir para o pessoal da edição já colocar aqui na tela o gráfico que o Diego preparou e explica para a gente o que quer dizer isso aqui. Exato. Então, se você tem uma perda, né, uma perda de 10% no seu portfólio, não é 10% que você vai precisar recuperar para ter esse retorno. Você precisa de 11%. Então, caiu 10% uma ação específica ou seu portfólio como um todo, precisa recuperar 11%. E aí, legal, 10 para 11 até que não parece muita coisa, mas à medida que essa perda vai ficando maior, 40%, 50%, por exemplo, uma perda de 50%, você já precisa ter um ganho ali de 100% para recompor esse portfólio. Se a gente extrapola esse raciocínio para uma perda de 80%,
você precisa de 400% para conseguir repor esse portfólio. É muito complicado, eu acho que isso aconteceu com quem era investidor da Magazine Luiza, não foi? Não caiu mais ou menos isso? Magazine Luiza, IRB, a gente tem bastante case aí, né, de perdas consideráveis. Então, uma boa diversificação, saber onde está pisando, né, o risco que você tem no seu portfólio é de suma importância para que você consiga aí construir essa trajetória de longo prazo. Ou seja, se a pessoa teve uma ação que chegou a cair 80%, ela precisa subir 400% só para zerar. Só para zerar. Né? Então, é muito importante não errar. E eu acho que já nos leva para o segundo grande erro aqui, que é justamente você pulverizar demais. Às vezes escutar a dica de alguém ou assistir algum vídeo aqui no YouTube e falar, não, vou comprar essa ação. Assiste outro vídeo de outro influenciador e compra outra. Aí de repente você chega lá com uma carteira gigante, né? Exato, pulverização, diversificação é importante para que você coloque ali as suas apostas em ativos diferentes e quando um ativo performa, né, pior, o outro ele tende a recuperar aquela performance daquele ativo principal, mas quando você começa a comprar uma série de ativos no seu portfólio, você começa a perder a mão, começa a perder a noção se aquela empresa, né, o fundamento daquela empresa que você comprou em determinado momento ainda se mantém. Então é interessante que você saiba, né, pelo menos das empresas que você comprou, por que você comprou, porque se a empresa começa a ter uma desvalorização, você ainda vai saber se você continua naquela empresa ou se você realiza a posição e segue para uma próxima. E dentre os clientes que você costuma atender aqui na Ativo, nesse serviço de consultoria, você enxerga esse tipo, chega na prática, você consegue contar essa história para a gente? Legal. Eu tenho dois casos aqui muito importantes, né, na forma como o cliente chegou para a gente a carteira, quais eram os objetivos e o que a gente fez com a carteira do cliente. Esse erro, por exemplo, de pulverização, risco desnecessário, dá para contar essa história então? Vamos lá, vamos te mostrar. Então nesse caso aqui, Ricardo, a gente tem um cliente, perfil conservador, né, uma carteira de 820 mil reais, um patrimônio de 1.200.000. O objetivo desse cliente, a princípio, era reduzir a volatilidade do seu portfólio. Ele tinha, né, embora um perfil conservador, ele tinha ali uma montagem de portfólio que não gerava essa tranquilidade que ele preferia. Então ele chegou aqui com uma carteira montada com 63% de fundos imobiliários e 37% em ações, ou seja, 100% em renda variável, e ele não sabia que ele tinha esse risco elevado em seu portfólio. Então, é o nosso diagnóstico, né? Para princípio, a gente, assim como o cliente já tinha percebido, mas ele estava completamente desenquadrado com seu perfil de risco, ele tinha uma quantidade excessiva, ele tinha uma pulverização muito grande, ele tinha 23 fundos imobiliários e 18 ações. 7 corretoras, então uma quantidade muito grande de corretoras para fazer essa gestão de patrimônio e utilizava os FIIs como função de renda fixa. Então ele achava que os FIIs, pela uma volatilidade menor que ele tinha em ações e a recorrência de receita, ia trazer essa tranquilidade que ele só encontrava na renda fixa. E nesse caso ele não tinha nem reserva de emergência, né? Exatamente. Então ele estava um risco, a gente, para um cliente arrojado, a gente fala, poxa, pelo menos 50% do patrimônio ele tem que construir um colchão, uma boa renda fixa, principalmente investimentos aqui no Brasil, né, que a renda fixa paga um juro muito interessante e você consegue ter estratégias de marcação a mercado, estratégia de pré-fixar, pós-fixar, controle de inflação, você consegue se resguardar contra o aumento da inflação. Então, 50% do portfólio de um cliente arrojado tem que estar em renda fixa. Então, poxa, aqui era um cliente conservador com 100% do portfólio em renda variável. Então, o nosso trabalho basicamente foi reconstruir o portfólio desse cliente. Ele saiu de uma situação de 100% de renda variável e foi para uma situação de 50% renda fixa, emissões bancárias, 30% em tesouro direto, pensando ali em marcação mercado, uma posição mais estratégica, e ali ele foi para 20% em renda variável, sendo 5% em ações e 15% em fundos imobiliários, dado o perfil de risco que ele tem naquele momento. Com isso, a gente faz aqui um backtest de 5 anos, né, da carteira dele, de qual seria a performance dele em termos de comportamento de mercado, volatilidade, vis-à-vis a carteira recomendada. Então, do lado esquerdo aqui a gente tem a carteira recomendada, entregando ali, né, um menor
uma menor volatilidade para esse investidor, trazendo ali a perenidade de resultado que ele precisa, sem deixar de trazer um pouco de apetite a risco, que ele ainda tinha essa necessidade de apetite a risco, vis-à-vis a carteira do lado direito, que era a carteira inicial, muito volátil e praticamente não entregava nem o CDI. Então, é a linha verde, né, a carteira dele? Exatamente, a linha verde é a carteira, o CDI é a linha laranja e em roxinho é a poupança. Então, claramente o investidor ali, ele tinha momentos que ele ficava abaixo da poupança, então ele tinha muita volatilidade, muito risco nesse portfólio e não entregava a tranquilidade que ele precisava nesse momento de multiplicação de patrimônio. E você tem um outro caso também, né, para contar? Exato. O outro caso é um caso bem interessante também, porque esse investidor, ele tem um perfil arrojado. E ele achava que basicamente, ele tinha, né, nos seus ativos a replicação desse perfil, porque o perfil dele estava arrojado. Esse investidor, ele uma carteira de R$1.100.000, 45 anos de idade, e ele tinha ali no portfólio dele 40% de renda fixa, 20% em fundos de ações e 40% em COIs. Os COIs, a princípio, né, quando foi vendido para ele, é que ele teria ali, na verdade, a possibilidade de retorno maior no longo prazo. Entretanto, os COIs não estavam trazendo nem 50% do CDI. Nossa! E não trazia o apetite de risco, a volatilidade que ele preferia naquele momento. E pior, ele ficou travado durante 5 anos nesse Nossa. Então ele não conseguiria aproveitar momentos de mercado, ciclos de mercado para aproveitar momentos de alta, vender, momentos de baixa, fazer preço médio, comprar mais. Sabe que eu acho que esse daí é o pior erro de todos? Que é inclusive o terceiro, que eu tinha prometido falar 3 erros aqui. Esse que você falou agora, que é ter um mau aconselhamento. Né, conselhos ruins, ser mal assessorado. Porque às vezes se o cliente, se a pessoa está fazendo sozinha, não sabe direito, às vezes investe até melhor do que tendo uma assessoria ruim. Porque os COIs, eles são um tipo de investimento, como você falou, com uma rentabilidade super baixa, né, que os assessores acabam indicando porque os assessores ganham muita taxa, né, nessa indicação, acaba sendo um conflito de interesse claro, né, que a gente viu aqui na prática, que não gera riqueza para o cliente, para o investidor em si. Então, assim, eu acho que esse é o pior erro, ter um aconselhamento errado. Exatamente. Tem um estudo até da Fundação Getúlio Vargas que 90% dos COIs não foram bons para os clientes, foram bons apenas para os bancos e corretoras. Então, poxa, se entrar em um mercado que 90% dos ativos não são bons para você, né, já não faz muito sentido. E é um pouco do que você fala também sobre aquela analogia comparando com um médico, né? Exato. Poxa, imagina, eu tô com um problema de saúde, eu vou procurar um aconselhamento médico, né? Eu vou no pronto-socorro ou eu vou na farmácia? Se eu for na farmácia, o próprio farmacêutico, ele ganha comissão da indústria de remédios, né? Ou imagina se o médico que eu vou, ele ganha comissão para me indicar um remédio. É péssimo, né? Exatamente. Você tem que saber se o remédio que você está tomando é um remédio bom para curar, né, o problema de saúde que você tem naquele momento e não bom para farmacêutico em si que vendeu aquele remédio. Não, e eu acho muito bom esse serviço que você tem, que é um serviço até certo ponto novo, né? Que é essa consultoria que lá em inglês, né, tem esse nome Wealth, né? Que é Wealth Management, que é gestão de riqueza, né? Se a gente fosse fazer uma tradução livre aqui. Por que eu acho legal? Porque não tem comissionamento, né? Então é um alinhamento com o cliente muito bom. Porque se o cliente tiver sucesso, tiver gerando receita, aumentando o patrimônio, o consultor, sua empresa também vai ganhar junto, né? Porque você ganha um percentual do patrimônio da pessoa, claro, livre e transparente. Né? Exato, nós advogamos 100% pelo cliente, né? É um trabalho que é o ganha-ganha, ele é favorecido, né? O aumento de patrimônio, a prosperidade do cliente é a prosperidade da empresa também. Então, quanto mais feliz o cliente está, melhor ele indica para outras pessoas, então é um trabalho de ganha-ganha fenomenal. E aí, Diego, eu vou pedir até para o pessoal da edição deixar aqui o link na descrição, né, para preencher o formulário que a gente conversou aqui antes, porque esse trabalho que o Diego faz, ele é muito individualizado, né? Então, as pessoas que quiserem esse atendimento precisam preencher esse formulário, né, colocar ali alguma descrição, as respostas necessárias, e aí o Diego mesmo entra em contato com você depois para ver se realmente vocês conseguem fechar esse negócio. Então, indico para você rapidamente, assim que acabar o vídeo, preencha esse formulário aqui embaixo e nos próximos dias o Diego entra em contato contigo.
Exatamente. É um trabalho independente, né? A gente não tem vínculo com nenhuma corretora, com nenhuma casa de análise, então é um trabalho de construção de patrimônio no qual o interesse do cliente está sempre em primeiro lugar. Muito bem, e aí continuando a análise aqui? Legal. Então, saímos de uma situação em que o cliente ele achava que ele tinha volatilidade no portfólio, ele tinha, né, o perfil dele arrojado sendo atendido, sendo que ele tinha lá, na verdade ele pagava só taxa de administração para fundo de ações e as comissões dos COIs, e montamos um portfólio mais arrojado para esse cliente. Então, um portfólio ali de 40% em COIs, 20% em fundos, virou um portfólio investindo em ações mesmo, 50% em ações, 20% em renda fixa e 30% em tesouro direto. E eu acho que um problemão também, como você falou, é que às vezes fica travado esse dinheiro, né? Exato. Nesse caso, os COIs você conseguiu se desfazer. Sim, tem um pênalti, né? Você se desfaz desses COIs, você faz a realização com o menor prejuízo possível, mas sempre acaba o cliente saindo com um pênalti. E aí você tem que relativizar. O pênalti é melhor eu sair a mercado nesse COI no segundo ano, por exemplo, ou eu fico 5 anos com esse COI que não vai me bater nem 5% do CDI. Então é uma tomada de decisão muito bem feita, né? Você tem que pensar muito qual que é dos pênaltis o menor para fazer aquela tomada de decisão. E por isso que a gente precisa sempre ser bem assessorado, né? Porque, como a gente falou aqui antes, né? Se você perde, você precisa de muito para recuperar, né, essa perda. Mas antes tarde do que nunca, né? Exatamente. E tempo é perda também, né? Igual a gente estava falando, é perda financeira, perda de tempo também. Poxa, você está lá aportando, né, parte do dinheiro que você não utiliza, você aporta, você tem uma disciplina financeira, isso tem que ser muito bem recompensado. Você colocar isso em ativos que não te gerem valor e te geram, às vezes, um desgaste, uma volatilidade maior do que você pode suportar, isso é o pior dos mundos. Muito bem, então galera, olha, importante, a gente tem mais um vídeo aqui da nossa série Consultoria Wealth, dentro dos próximos dias vai aqui ao ar, e mais uma vez eu vou deixar o link aqui na descrição então para preencher o formulário, e aí você já pode receber um contato do Diego aí nos próximos dias, tá bom? Então, aguardo você aqui no nosso próximo vídeo também. Um abraço!